palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que aguarda ansiosamente pela volta de Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 7. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, os conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de falar, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Glórias ao nome de Jesus. Esse nome grandioso que nós amamos. O nome que está sobre todo nome. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te faça perseverar firme na fé, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, nunca responda a uma pergunta antes de você estar seguro do que irá dizer. Porque uma resposta errada pode trazer sérias implicações para a sua vida. As palavras ditas são compromisso com o universo. E para Deus, valem mais do que qualquer contrato firmado com firma reconhecida e registrado em cartório. Foi com palavras pronunciadas que Deus criou o mundo e tudo o que há. Precisamos analisar cuidadosa e criteriosamente o contexto e o sentido de qualquer pergunta formulada, para aí sim apresentar uma resposta segura e consciente. O que acontece
quando a boca diz sim e o coração está dizendo que não? A palavra de Deus nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. E nesse caso, a pessoa não está sendo sincera nem consigo mesma, porque, conscientemente ou não, está mentindo. Então, retornando ao ensinamento bíblico, o que concluímos é que o coração dessa pessoa está cheio de mentiras. Nós servimos a um Deus de verdade, que ama a verdade e que requer de nós a verdade, sempre e em quaisquer circunstâncias. Então não podemos faltar com a verdade. Mentira é coisa do diabo. E nós, como filhos de Deus, devemos rejeitar tudo o que não provém do nosso Deus e tudo o que Ele não aprova. No entanto, existem irmãos que costumam mentir e fazem isso socialmente para agradar a outro ou para demonstrar apoio a alguma situação, mesmo estando em desacordo. Mas o nosso comportamento revela as nossas atitudes. E apesar desses irmãos reafirmarem as suas convicções, em algum momento, sem perceber, eles revelam quem realmente são e o que realmente pensam. E isso reitera a advertência feita por Jesus de que nada há que esteja encoberto que não venha a ser revelado e conhecido publicamente. Mas antes de agradar as pessoas, precisamos agradar ao nosso Deus, porque assim Ele próprio se encarregará de nos abençoar com ações que irão gerar em nós bênçãos sem medida e muitas alegrias. Nós, que somos de Jesus, precisamos nos manter na fé e em total fidelidade a Ele, porque somos propriedades exclusivas do Deus que nos ama com amor eterno e que cuida de nós hoje e que irá nos guardar eternamente. Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Isaías 63, 8. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim, ele se fez o seu Salvador. Lucas 8, 17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Quem está esperando, ansioso, pela volta de Jesus? Responda, meu amado irmão, minha amada irmã, mas responda com consciência. A maioria dos irmãos reage positivamente a essa pergunta. E assim tem que ser. Porque todos nós, que somos filhos de Deus,
que amamos e servimos a Jesus e sabemos o que nos espera no próximo século, temos todas as razões para ansiar pelo retorno do nosso Rei, o que irá marcar o início da nossa vida no céu. Ocorre que o início da vida celestial significa o fim da vida terrestre. E aí é quando muitos irmãos se entristecem e reconsideram as suas respostas, porque querem a vida no paraíso, mas não querem abrir mão da vida terrestre, o que é algo impossível. Isso ocorre com pessoas que são carnais, que estão presas a valores deste mundo, porque não estão realmente convertidas ao Senhor. Uma pessoa convertida vive em espírito, alheia aos valores carnais e mundanos. Notem que aguardar a volta de Jesus não significa fazer apologia à morte. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Todos nós devemos buscar a nossa vida eterna, porque assim foi como o Senhor nos instruiu. Mas também, assim como uma semente precisa morrer fisicamente para germinar e gerar uma grande árvore e produzir frutos e outras sementes, nós teremos os nossos corpos transformados para podermos assumir a nossa vida no céu, a nossa vida com Jesus. Por quê? Porque a carne não entrará no céu. Quando falamos dos sinais da eminente e iminente volta de Jesus, muitos irmãos recuam e se sentem inseguros ou temerosos do que está por vir. E dizem que querem a volta de Jesus, mas agora não, depois. Isso também é um sinal da falta de fé, o que não agrada ao nosso Deus. Precisamos confiar no Senhor e aceitar o tempo dele, qualquer que seja, porque, afinal, em quem mais poderíamos confiar? Em nós mesmos? Nos homens? Em santos? Quem conhece a Deus, confia no Senhor. E quem confia no Senhor não tem medo de nada. Jesus nos deixou dito que quem ama esta vida irá perdê-la. Mas quem odeia esta vida já tem lugar reservado no céu. Odiar essa vida não significa querer se desfazer dela. Muito pelo contrário. Essa é a vida que Deus nos deu e que só Ele pode tirar, ninguém mais. A expressão esta vida, usada por Jesus, se refere a este mundo. Porque nós estamos no mundo, mas não podemos ter o mundo dentro de nós. Os nossos corações e os nossos corpos têm que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus nos disse que voltaria e nos revelou os sinais da sua volta. A Bíblia e os profetas já anunciavam a volta de Jesus. Todos sabemos que Jesus está voltando e que ele chega a qualquer momento
de surpresa. E também sabemos as coisas que então irão se suceder. Nós que esperamos ansiosamente pelo glorioso retorno de Jesus para nos mudarmos e passarmos a morar com Ele no céu, temos que nos alegrar, ao invés de nos perturbar e nos entristecer diante dos sinais do fim dos tempos. Porque para o mundo é o fim, mas para nós é o início. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. João 12:24. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. 2 de Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. No trecho bíblico que apresentamos ao início do livro de Mateus, capítulo 13, temos nos versículos 7 a 8 uma passagem muito conhecida em que Jesus apresenta aos seus discípulos os sinais do fim dos tempos aqui na terra. E ele diz: quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis. Então, meus irmãos, não é para nos perturbarmos com nada. Precisamos usar a fé e confiar no Senhor. Mas ele faz uma ressalva, dizendo que assim é como deve acontecer, mas que ainda não será o fim. Muitos irmãos, por amarem a este mundo, ou por medo do julgamento final que virá em seguida, evitam ler ou mesmo pronunciar passagens bíblicas como essa. Porém, mais uma vez, destacamos a observação de Jesus de que não devemos nos perturbar nem nos preocupar. Você é de Jesus? Então confie no Senhor que guarda os que são dele. E prossegue Jesus, nos alertando de que se levantará nação contra nação e reino contra reino, e que haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome e tribulações, e que esses são os sinais do fim. Mas ainda não será o fim, mas o princípio das dores. Tribulação significa aflição, adversidade, perseguição, desassossego, angústia e por aí segue. E tudo isso corresponde ao princípio das dores. Então, temos que estar todos preparados, porque haverá um período de grande sofrimento em toda a terra,
E essa será uma fase que antecederá a volta de Jesus e o fim. Muitos pastores não gostam de pregar sobre esse e outros trechos bíblicos considerados impopulares, ou evitam se aprofundar no detalhamento das mensagens neles contidas. Mas não adianta taparmos os ouvidos ou fecharmos os olhos para pregarmos apenas sobre as coisas que as pessoas querem ouvir. Tudo o que Deus deixou registrado em sua palavra é para o nosso conhecimento, para que não nos abalemos, estejamos atentos e confiando totalmente nele, porque ele, sim, é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente nas horas de angústia. Marcos 13, 7. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são o princípio das dores. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Louvado seja o Senhor. O nosso socorro bem presente. Nos versículos 9 e 10, temos Jesus prosseguindo na sua narrativa, descrevendo as coisas que antecederão o fim. E diz o Senhor que muitos serão perseguidos, presos e entregues a autoridades por amarem a Ele, para justamente poderem testificar do seu amor, do amor de Jesus. Notem que a Igreja de Jesus, desde a sua criação, tem sido perseguida, assim como perseguiram ao próprio Jesus. E uma eventual prisão, se acontecer, é porque tem um propósito definido. Pode ser que você não esteja debaixo de perseguição hoje, mas ore sempre ao Senhor pelo amanhã e pelos irmãos que, de forma resiliente, sobrevivem na divulgação das boas novas do Evangelho em condições, algumas vezes, inóspitas e adversas, debaixo de fortes perseguições dos opositores e sob ameaça de morte. Não importa onde os irmãos estejam, eles, juntamente conosco, integram o corpo de Cristo. Há um só corpo e um só Espírito. E o nosso chamado é feito com uma única esperança da nossa vocação,
precisamos cumprir com a missão que recebemos de Deus. Mas Jesus esclarece ainda que antes do fim é importante que o seu evangelho seja pregado em todas as nações. Observem que a nossa missão compreende o alcance de todas as ovelhas do Senhor que se encontram espalhadas por todo o globo terrestre. Nós não estamos limitados apenas à nossa região. Então, usemos a internet não para falar da vida dos outros, não para especular sobre as outras igrejas, mas para falar ao mundo do amor de Deus. Marcos 13, 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Já nos versículos 11 a 13, Jesus prossegue em sua pregação, esclarecendo que se algum de nós chegar a ser preso e conduzido a alguma autoridade, não temamos e nem neguemos a nossa fé nele. E também não nos preocupemos com o que iremos falar, porque o Espírito Santo nos dará as palavras certas. Isso, meus irmãos, comprova que Deus está no controle das nossas vidas. E Jesus conclui esse trecho ainda antecipando os acontecimentos do final dos tempos, alertando que haverá grande contenda de morte dentro das próprias famílias, porque serão filhos matando pais e pais matando filhos, e que nós seremos odiados por amarmos e seguirmos a Ele, a Jesus, mas que quem perseverar firme na fé até o fim será salvo. Todos nós, filhos de Deus, estamos sendo provados durante todo o tempo nesta vida. Mas isso demonstra que os que estiverem vivos nessa época do fim estarão sendo provados no meio das tribulações e que essa será a provação final para os que, afinal, irão ingressar no céu. Marcos 13, 11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos dê essa fé, essa segurança incondicional, para não vacilarmos em momento algum.
Existem outros sinais deixados pelo Senhor para nos alertar da proximidade do retorno de Jesus e do fim dos tempos. E muitos deles já estão presentes nos dias de hoje. O amor de muitos se esfriou. A terra está tomada pelas fake news, que são mentiras, e pela atuação de falsos mestres, falsos pastores e falsos profetas, que ensinam o que não convém por torpe ganância. E o espírito do anticristo já está entre nós. Notem que o anticristo ainda não se manifestou da forma como dele está escrito. Mas o espírito do anticristo já está presente neste mundo há muito tempo. Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe des crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. 1 João 4, 1. Amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes falar que há de vir, e eis que já está no mundo. Existem fatos relevantes que estão ocorrendo pelo mundo e que nos conduzem a crer que efetivamente, meus amados, são os sinais do fim dos tempos e que já estamos vivendo o princípio das dores. Vejamos a constatação de alguns, segundo o trecho de Marcos 13 que apresentamos ao início. Guerras e rumores de guerras. O mundo vive atualmente vários conflitos armados. Existe guerra na Ucrânia, na Síria, na Etiópia, em Mianmar, em vários países da África realizadas por grupos islâmicos. Guerra no Haiti, no Peru, e isso sem considerar as permanentes guerras entre facções
facções criminosas por disputa de território nas comunidades do Rio de Janeiro. Na Ucrânia, temos o maior conflito armado do momento, com graves consequências por todo o mundo. É um misto de guerra injustificada e terrorismo, um ato diabólico. Notem que a Rússia, mesmo após a dissolução da antiga União Soviética, detém o maior espaço territorial de toda a Europa. São quase 4 milhões de quilômetros quadrados. Vindo em segundo lugar, a Ucrânia, com pouco mais de 600 mil quilômetros quadrados. Mas devido a uma ambição exacerbada, o governante russo invadiu e tenta, pela força, tomar o território ucraniano, numa iniciativa que já causou, segundo estudos realizados, cerca de 180 mil mortos ou feridos nas fileiras do próprio exército russo. E 100 mil do lado da Ucrânia, além de 30 mil mortes de civis ucranianos, entre eles mulheres e crianças violentadas e assassinadas brutal e covardemente. Essa guerra causou também o desalojamento de mais de 6 milhões de pessoas da Ucrânia que tiveram que se refugiar em outros países, dissolvendo famílias e separando filhos dos pais e pais dos filhos. E se o mundo não conseguir parar esse terrorista agora, certamente ele irá tentar conquistar à força toda a Europa para dali então dominar o mundo. Ora, pode ser que esse não seja o anticristo, mas com certeza o espírito do anticristo está nele. Ou ele se fez anticristo. Esse é um sinal do fim dos tempos, mas a implacável justiça de Deus irá alcançar esse terrorista e os seus seguidores. Mas você pode estar pensando assim: ora, guerras sempre existiram. A própria Bíblia relata várias delas. É verdade. Mas note que o mundo nunca esteve tão próximo de uma destruição total, de uma guerra nuclear com altíssimo poder de destruição. A ameaça de uma terceira guerra mundial, ou de um conflito nuclear, ou tudo isso ao mesmo tempo, nunca esteve tão visível diante dos nossos olhos. Rumores de guerra são uma constante no mundo de hoje, que vive em permanente conflito. É China desafiando a Taiwan. É Coreia do Norte que até hoje não assinou o Tratado de Paz e segue ameaçando a Coreia do Sul. Israel contra a Síria. Israel contra a Palestina. Note que Israel, a terra onde Jesus nasceu e morreu, está envolvida em 2 guerras simultâneas ao mesmo tempo. É melhor não ignorarmos os sinais de que Jesus nos falou para estarmos atentos. 1 de João 2,18.
Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 de Pedro 4, 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Jesus nos advertiu também de que haverá terremotos em várias partes do mundo. Notem que somente nos 2 primeiros meses deste ano foram registrados terremotos nas ilhas Leeward, no Chile, na Bolívia, na Indonésia, na Argentina, no Peru, no Tajiquistão, no Irã, no Alasca, na costa da América Central, no Panamá, Jordânia, Síria, Rich, Ilhas Sandwich e o terremoto devastador na Turquia e na Síria. Não estamos falando de pequenos abalos sísmicos que geram tremores de terra imperceptíveis. Todos esses que apresentamos tiveram magnitude superior a 4.0 na escala Richter, que vai de 2 a 10, sendo que um terremoto de magnitude 10 nunca foi registrado em toda a história do mundo. O terremoto da Turquia, por exemplo, de 6.3 graus, afetou a 6 países e destruiu todas as cidades que estavam próximas ao seu epicentro, causando a morte de mais de 50 mil pessoas. Um terremoto de magnitude 6 a 6.9 é considerado forte e pode ser destruidor em áreas habitadas num raio de 160 quilômetros a partir do seu epicentro. E pasmem, meus irmãos. Esse tipo de terremoto ocorre no mundo 120 vezes por ano, o que significa uma ocorrência a cada 3 dias. No livro de Lucas, vemos que Jesus falou de grandes terremotos, fomes, pestilências, coisas espantosas e grandes sinais do céu. O mundo nunca registrou tantas inundações, desabamentos e uma incidência tão intensa de raios. Só no Brasil, em média, são 78 milhões de raios por ano, sendo que no último ano houve um aumento de 29% nas ocorrências. E isso são sinais do céu. Lucas 21, 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Jesus nos advertiu ainda de que haveria fome e tribulação no mundo. Além dos países historicamente pobres, como o Iêmen, a República Centro-Africana, Madagascar, Congo e Chad, o Brasil entrou também no ano passado para o mapa da fome.
Existe também fome em regiões devastadas pelas guerras e pelos cataclismas, sejam os fenômenos meteorológicos ou terremotos, em que as pessoas são retiradas da normalidade da sua vida para padecer na fome. Tudo isso tem acontecido com muita frequência ultimamente, diante dos nossos olhos. Mas existem pessoas que dizem assim: guerras sempre existiram, cataclismas também, e fome também. E todos sempre dizem que por essas coisas Jesus está voltando. Mas ele não chega. Eu não acredito mais nisso. Se você, meu amado irmão ou minha amada irmã, também pensa assim, eu repreendo esse teu pensamento, porque não é de Deus. Preste atenção. Estamos falando de um Deus que não mente. Jesus disse que voltaria e que voltaria logo. Então, ele vai voltar e vai voltar logo. Ele nos advertiu sobre os sinais, e os sinais estão por toda parte. Ele disse ainda que muitos iriam apostatar da fé. Não seja você um deles. Se ele ainda não voltou, considere que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não está preso ao tempo como nós estamos. O logo dele pode significar milhares e milhares de anos para nós. Mas todo prazo tem um fim. E ele virá sem dúvida alguma. Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. 1 de Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 2 de Pedro 3, 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Louvado seja o Senhor. Você acha que o tempo pode prender o nosso Deus? Pode limitar o nosso Deus? Meus irmãos, quando nós falamos de guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes e tribulações, muitos irmãos se alarmam e dizem: meu Deus, é o fim do mundo, vamos todos morrer. Se você já fez isso alguma vez, meu amado irmão, minha amada irmã, não faça mais. Deixe esse medo para os que são do mundo. Isso não é para nós. Eles não têm perspectiva de vida como nós temos. Os sinais do fim dos tempos, para nós que somos de Jesus, têm que ser vistos como sinais do início da nossa vida celestial, da nossa salvação eterna. E não como sinais de morte. Por favor, meu irmão. Ninguém se sente feliz
diante da desgraça de outros, de tragédias, da morte de pessoas e destruição do patrimônio que elas acumularam durante toda a vida. Nós ainda somos humanos, porque ainda estamos revestidos de carne. Isso é um fato. Não há como nos alegrarmos diante de cenas como essas. Mas também isso é algo que nós não podemos evitar. Algo cujo controle não está nas nossas mãos. E como dele está escrito, tem mesmo que acontecer. E vai acontecer. Então, qual deve ser o nosso papel frente a todos esses acontecimentos? Temos que orar a Deus pelas pessoas que estão sendo atingidas pelo mal e por aquelas que ainda não têm conhecimento de Deus. Nós podemos até chorar, meus irmãos, diante de algumas cenas chocantes, como o próprio Jesus chorou diante da notícia da morte de Lázaro e ao contemplar a cidade de Jerusalém, que pela sua decadência no pecado estava prestes a ser destruída pelos seus inimigos. Podemos nos entristecer diante da derrota de pessoas, mesmo aquelas que são cegas espiritualmente, mas não podemos jamais ficar em contra do nosso Deus. Ele é perfeito e não erra. Notem que durante décadas, séculos e milênios, o mundo não quis saber do único Deus verdadeiro que esteve durante todo o tempo disponível para todos. Eles preferiram se entregar aos seus ídolos. E também nós não podemos temer as coisas que estão por vir. Quem tem fé não tem medo. E quem tem medo não tem fé. Todos os que estamos neste mundo estamos sendo provados na nossa fé. É claro que você, sendo um predestinado para a salvação, não perde a salvação, mas não deseja também padecer disciplina nesta vida pelas mãos de Deus. Esperamos que você compreenda, porque nós tratamos nas nossas mensagens de temas bíblicos impopulares, coisa que muito poucos fazem. É que nós não estamos aqui para agradar a ninguém, e nem a nós mesmos, mas sim para agradar ao nosso Deus, cumprindo à risca tudo o que Ele nos manda fazer. As profecias do fim não estão aí para assustar a ninguém e nem para promover o medo. Muito pelo contrário. O Senhor nos deixou a sua palavra para nos prevenir, para que não erremos e que quando as previsões se cumprirem, nós estejamos tranquilos, confiando integralmente nele e com pleno conhecimento do que irá vir depois. É sempre bom lembrar que a nação de Israel, antes de chegar à terra prometida, teve que peregrinar e padecer no deserto para que os fiéis fossem separados dos infiéis. Não podemos vacilar, meus irmãos. Até Moisés,
que se manteve fiel a maior parte do tempo, foi impedido de entrar na terra prometida porque por um momento, se rebelou contra o Senhor, quando, ao invés de falar a rocha para produzir água para o povo, como Deus o havia ordenado, ele golpeou a rocha com ira, duvidando da palavra de Deus. As experiências do passado estão todas na Bíblia para que aprendamos e não cometamos os mesmos erros. Leia a Bíblia e dê glórias ao nosso Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua graça de nos abrir o mar, revelando o caminho. Exaltado seja o nosso grandioso Deus. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperando pacientemente e alegremente pela volta do nosso grande Rei, do nosso grande Deus, do nosso Senhor Jesus.